Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 35 a 43. Marcos, capítulo 5, versículos 35 a 43. Mas não vamos ler agora. Eu quero fazer brevemente um resumo expositivo daquilo que o capítulo 5 de Marcos nos mostra. Porque o texto que nós vamos ler daqui a pouco, do versículo 35 a 43, é uma narrativa bíblica que conta acerca da ressurreição de uma menina, filha de um homem chamado Jairo. É uma história tão linda que Jesus chega na casa dessa menina e transforma um quadro de desespero num quadro de esperança. Por isso que o tema da mensagem é o desespero se transformando em esperança. O desespero que se transforma em esperança. Mas antes disso, nós precisamos olhar com atenção para o capítulo 5. Eu vou mostrar algumas coisas para os irmãos. Se você tem a sua Bíblia aberta aí no Evangelho de Marcos 5, você vai ver algumas coisas bem interessantes. Havia acontecido nas caminhadas que Jesus fazia, coisas que todo mundo ficava perplexo, coisas que todo mundo ficava maravilhado, porque não era apenas a palavra pregada, mas era a palavra testemunhada através dos atos de Jesus na vida do povo. E o versículo 1 ao versículo 14, do capítulo 5 de Marcos, nós vemos Jesus com apenas uma palavra mudar a vida de um homem endemoniado. Versículo 8 diz assim a palavra: Espírito imundo, sai deste homem. Os gerazenos, que eram os habitantes daquela região, depois da libertação daquele homem endemoniado, não quiseram que Jesus ficasse ali por muito tempo, expulsaram Jesus daquele lugar. E o interessante de tudo isso é que quando Jesus está subindo numa embarcação para ir embora, o único que quer ir com Jesus é aquele que foi liberto de uma legião de espíritos imundos. Interessante isso, né? Ninguém mais queria acompanhar Jesus, senão aquele que foi liberto dos espíritos imundos queria ir com Jesus. Versículo 19, nós vemos a resposta de Jesus. Ele disse para o endemoniado que havia sido liberto: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Olha que coisa linda. Jesus não permite que ele vá com ele, mas diz assim: vá para a tua casa, anuncie o que aconteceu, foi algo maravilhoso que aconteceu na sua vida, então você tem que ser testemunha, você tem que ser proclamador daquilo que aconteceu. E o versículo 20 diz: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E o texto termina dizendo assim: e todos se admiravam. Que coisa linda! Que coisa linda! Você já contou o que Jesus fez na sua vida? Para as pessoas se maravilharem? Você já contou, falou das trevas onde você habitava e agora da luz aonde você está? Deus é a nossa luz, é a nossa salvação, de quem teremos medo? E muitas vezes nós não proclamamos, não falamos, nos escondemos, fechamos as nossas bocas e não dizemos aquilo que Jesus fez na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Mas depois dessa palavra, e todos se admiravam, há um primeiro contato de Jesus com um homem chamado Jairo. Com aquele que todos admiravam, Jesus se aproxima de Jairo. Jairo procura Jesus e Jesus permite que Jairo fale com ele, e dos versículos 21 a 24 nós encontramos Jesus chegando de Gadara, mas ainda junto ao mar, uma grande multidão ao redor dele, e
talvez depois da expulsão de uma legião de espíritos imundos, muitos do Oriente Médio começaram a acessar, né, as redes sociais. É claro que não havia, mas se havia alguma coisa que dava conta daquilo que Jesus havia feito, eram pessoas que falavam de boca a boca aquilo que ia acontecendo, e daí pessoas de longe, pessoas de regiões distantes ficavam sabendo: olha, Jesus expulsou uma legião de demônios de uma pessoa que se feria com pedras, de uma pessoa que andava pelos sepulcros, de uma pessoa que andava dia e noite falando coisas desconexas porque estava endemoniado, estava possuído. Havia uma legião que havia habitado naquele corpo, e Jesus, com uma frase do Filho de Deus, a legião de espíritos imundos sai daquele homem e entra numa grande manada de porcos, diz a palavra de Deus, 2.000 porcos aproximadamente, e todos eles se precipitam num despenhadeiro abaixo. É nesse bloco de versículos, talvez uma das mais agitadas passagens, que nós vemos no versículo 23, um homem chegando para Jesus, um dos principais da sinagoga, dizendo assim, o texto, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E o versículo 24 diz: Jesus foi com ele. Pensem bem, meus amados, Jesus estava saindo de algo que causou grande tumulto, as multidões o apertavam, ele havia sido expulso de Gadara, ele estava chegando num novo lugar, as multidões estavam apertando, mas insistentemente alguém lhe chama a atenção e diz assim: Senhor, só o Senhor pode dar jeito na minha situação, porque a minha filhinha está terrivelmente doente. E Jesus deu atenção àquele homem, mas pensem como estaria o coração daquele homem, tão triste e ao mesmo tempo tão feliz, porque a palavra de Deus diz que Jesus estava indo com ele, mas Jairo não tinha pressa. Talvez Jairo havia pego nas mãos de Jesus, e Jairo falou assim para Jesus: vamos, Senhor, vamos logo, minha filha está doente, é urgente, não tem como esperar, não tem como fazer mais nada, a minha esperança está no Senhor. Mas há um versículo, há um intervalo na história de Jairo e de sua filha. Esse intervalo está no outro bloco de versículos, do versículo 25 a 34. Jesus para mais uma vez, agora para curar uma mulher que estava enferma há 12 anos. Jesus ia à casa de Jairo. Jesus tinha a intenção de chegar até a casa de Jairo, mas uma mulher diz assim que a sua fé estava firmada naquilo que Jesus podia fazer por ela. Ela estava terrivelmente doente, 12 anos com uma hemorragia incurável, todos os médicos haviam dito que não tinha mais jeito, ela havia gasto tudo que tinha, todos os seus dinheiros, todos os seus bens, para se ver livre daquela doença. E ela não pediu que Jesus fosse na sua casa, ela não pediu que Jesus a acompanhasse, ela disse assim para si mesma: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. No meio da multidão, ela chega até Jesus, toca nas vestes de Jesus, é curada, e Jesus estabelece um diálogo com ela. Jesus pergunta primeiro para os discípulos: quem lhe tocou? Os discípulos dizem assim: Senhor, há uma multidão ao teu lado, ao redor do Senhor, como o Senhor pergunta quem lhe tocou? E ele diz assim: mas eu sei que alguém me tocou de maneira especial, pois saiu virtude de mim. E essa mulher, ela se declara para Jesus, e há uma relação de amor, de troca de olhares, há uma relação de fé. Jesus diz para a mulher no versículo 34: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Jesus para também
Jesus tem uma palavra especial para aquela mulher, Jesus tem um olhar para aquela mulher, Jesus não fica indiferente à sua dor, mesmo a caminho da casa de Jairo. E eu quero ler o texto que nós vamos basear a nossa mensagem desta noite, já estamos falando sobre ela, mas é um bloco de versículos que vai do versículo 35 a 43 de Marcos 5, que fala sobre a ressurreição mesmo da filha de Jairo. E diz assim no versículo 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temos, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Só Jesus mesmo, né? Só Jesus mesmo. Aquela multidão que seguia Jesus, que ia atrás de Jesus, que queria saber como que Jesus havia liberto um homem que estava endemoniado, que havia uma legião de demônios dentro daquela vida, dentro daquele coração, se admiravam, e agora aqueles que presenciaram esse milagre da ressurreição, foi algo tão maravilhoso que o texto diz que eles ficaram sobremaneira admirados. Sabe, irmãos, nós precisamos ficar admirados com as coisas que Jesus faz na nossa vida, na nossa caminhada. Às vezes a gente fica cético, às vezes nós ficamos com o nosso coração cauterizado, nós não olhamos mais para os milagres que Jesus realiza, nós não conferimos autoridade e poder a Ele, e Ele, Jesus Cristo, tem toda a autoridade e poder sobre as nossas vidas, e às vezes nós esquecemos de atribuir a Ele coisas que acontecem na nossa vida, caminhos que são abertos, pessoas que são curadas, pessoas que são libertas das trevas, de uma vida de escuridão. Nós esquecemos disso. Eu quero compartilhar algumas verdades consoladoras nesse texto, onde Deus falou no meu coração, e eu creio que vai falar no seu também. Primeira coisa, Deus se importa com a nossa dor. Amém? Deus se importa com a nossa dor. Se você tem algum tipo de dor, essa dor ela pode ser uma dor da mente, da alma, do espírito, do físico. Essa dor pode nos incomodar tanto que nós esquecemos de orar, esquecemos de olhar para as bênçãos do Senhor. Mas o texto diz assim, falava ele ainda, versículo 35, quando chegaram alguns das casas do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Deus se importou com a dor daquele homem. Talvez as pessoas chegaram e falaram friamente, a tua filha já morreu, não ora mais, não precisa mais buscar ao Senhor, esquece esse Deus não te ouviu, acabou tudo. Mas daí o Senhor diz, não temas, crê somente. Jesus sempre se importa com as pessoas. Jesus sempre se importa. Jesus, ele não parava para olhar porque era o chefe da sinagoga, porque era uma autoridade romana, porque era o centurião de Cafarnaum.
Ele olhava para a mulher adúltera, para o pobre Zaqueu, que era tão rico, que ele era tão pobre que só tinha dinheiro, mas ele precisava da salvação. E Jesus parava, e Jesus olhava, e Jesus curava os leprosos, ele dava vista aos cegos, ele fazia com que pessoas fossem restauradas na sua esperança, pessoas que estavam desesperançosas. Ele fez uma viagem pelo mar revolto, região da Gadara, para libertar um homem louco, um homem possesso, um homem que ninguém olhava para ele, todo mundo fugia dele. Agora ele caminhava espremido pela multidão para ir à casa do líder da sinagoga, mas no meio do caminho ele para, ele fala com a mulher que estava doente, ele diz: a tua fé te salvou. Jesus se importa com a sua vida, Jesus se importa com o seu problema, por pior que seja, ou por menor que seja, ou por tão grande que você não consegue abraçar esse problema, Jesus se importa. Jesus sabe aonde está a sua dor e ele toca ali o coração. A palavra que Jesus declara para esse homem é uma palavra para nós hoje: não temas, crê somente. Era fácil para Jairo crer enquanto a sua filha estava viva, mas agora a sua filha estava morta. E quando as circunstâncias fogem do nosso controle, nós pensamos assim: será que acabou tudo? Será que não tem mais jeito? Será que é o fim da minha família? Será que é o fim da minha vida? Será que chegou no fundo do poço? Será que Deus não pode fazer mais nada por mim? Mas a palavra de Jesus para você nessa noite é: não temas, crê somente. Amém? Não temas. Segunda coisa que esse texto me mostra, e eu gostaria de compartilhar com você, é os imprevistos que acontecem na nossa vida que não podem frustrar os planos de Deus. Eu vou explicar. Deus pode ter prometido alguma coisa para você, e se você se aquietar nas mãos de Deus, e se você lançar toda a sua ansiedade nas mãos de Deus, no tempo certo Deus vai agir. O que acontece é que muitas vezes nós achamos que coisas que acontecem em meio às promessas de Deus vão atrapalhar a conclusão daquilo que Deus havia prometido. Não, irmãos, não. Tudo que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem, porque nós amamos a Deus, porque nós conhecemos a Deus, porque nós sabemos que Deus, Ele vai atender a nossa oração, e do jeito dele. Deus atendeu a mulher anônima. Jairo tinha nome. Aquela mulher, ninguém sabe, a Bíblia não diz nada sobre ela, mas diz da sua fé: se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar nas vestes. Ela não queria tocar na mão, no rosto, ela não queria abraçar Jesus, mas ela disse: tão somente se eu tocar nas suas vestes. O caso de Jairo era urgente, mas no caso daquela mulher também, quem sabe Jesus jamais ia passar outra vez pela vida dela, pelos caminhos dela. Jairo não podia esperar. Eu fico pensando Jairo falando assim: eu não creio que Jesus está parando para falar com essa mulher, para curar essa mulher. Irmãos, muitas vezes a demora de Deus no nosso entendimento é uma ação pedagógica. Deus está nos ensinando. Muitas vezes eu passei por problemas terríveis também, mas depois eu vi que Deus estava me forjando, Deus estava me ajudando em alguma coisa. O Espírito Santo de Deus estava comigo e está comigo. Então creia que Deus está te abençoando. Algumas vezes parece que Jesus pode até estar chegando atrasado, numa situação, mas eu lembro os irmãos que lá em João capítulo 11, quando Jesus chega à aldeia de Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, e a irmã de Lázaro chega para Jesus e diz: Senhor, o Senhor chegou atrasado. Se o Senhor tivesse chegado um pouco antes. Mas Jesus disse para aquela mulher: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível.
Jesus chega àquele lugar onde Lázaro estava e dá uma ordem: Lázaro, sai para fora. Jesus é o único que pode falar com o morto. Jesus é o único que pode dar ordem àquele que já morreu, àquele que já se foi. Outra coisa que eu vejo no texto é que nós não precisamos temer as más notícias. O versículo 35 diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns das casas do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Já não recebe esse recado da sua casa. A sua filha já morreu, agora é tarde, não adianta incomodar o mestre. Na visão daqueles amigos de Jairo, tinha acabado tudo. E talvez na visão de Jairo também, a causa parecia perdida. Jairo está atordoado, abatido, tirar o chão dos pés de Jairo. Pense no pai receber a notícia: tua filha já morreu. O pai faz de tudo, a mãe faz de tudo para manter o filho, a filha vivos. E daí chega alguém e fala assim: não incomoda mais o mestre. Manda o mestre embora, teu filho já morreu. Mas Jesus, ele não acode as palavras. Ele não acode as palavras daqueles homens. Aqueles mensageiros que vinham da casa de Jairo, Jesus não reconhece a palavra de morte como palavra final. Ele diz: não temas, crê somente. Na hora que os nossos recursos acabam, irmãos, Deus entra com os recursos dele. As más notícias podem nos abalar, mas elas não abalam o Senhor. Aquilo que vem trazer palavra de morte, de destruição, elas podem pôr fim aos nossos recursos, mas não aos recursos de Jesus. Marta ouviu de Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Qual é a sua causa que você tem colocado nas mãos do Senhor? Talvez momentos de depressão, de solidão, eu não sei, mas o Espírito Santo tem falado ao meu coração que pessoas aqui nessa noite estão passando por problemas. E talvez o seu problema, na sua visão humana, seja um problema irremediável. Quando as coisas parecem perdidas totalmente, Jesus vem com palavras de vida eterna. Ele vem para dizer: ainda tem jeito, não creia tão somente, não tenha medo. Deus providencia um cordeiro para Abraão no Monte Moriá. Quando Abraão fala para o jovem Isaac, fala assim: olha, Deus proverá. E o cordeiro estava lá. Deus abre o mar vermelho. Deus faz com que nasça vida onde só existe morte. Então, quando esse momento chegar na sua vida, se você estiver passando por um momento como esse, creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você espera, do que aquilo que você tem colocado nas mãos de Deus. Outra coisa do texto, versículo 39: nós não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Versículo 39: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Os que estavam ali lamentando, chorando, desesperados, sabendo que a criança estava morta, Jesus diz que ela estava apenas dormindo. Talvez isso nos ensine algo precioso nesta noite. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmãos, um dia nós vamos morrer também, mas nós sabemos que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Nós sabemos que Ele nos deu vida e vida eterna, vida abundante. Nós precisamos nos alegrar com isso, irmãos. Nós precisamos regozijar, porque sabemos que a nossa passagem aqui por este mundo é um tempo determinado por Deus. Diz lá em Tiago, capítulo 4, a nossa vida é neblina que passa, é vapor que vai. Mas nós estamos seguros nas mãos de Deus. A graça de Deus é melhor do que a vida. Por isso os nossos lábios louvam ao Senhor. A morte é algo triste? Claro que é. Mas, irmãos, que bênção maravilhosa é a salvação em Cristo Jesus, que nos garante a vida eterna. Muitos dizem que a morte é o fim, muitos não creem em Deus,
mas a morte não é permanente. Do ponto de vista de Deus, é um sono para o qual há um despertar. E nós precisamos nos alegrar com isso. Nós precisamos saber que Deus, Ele enxuga do nosso rosto toda lágrima, que haverá tempos melhores. Ainda nesta vida, Deus nos promete, Deus nos abençoa. Nós olhamos para uma situação e dizemos assim, não tem mais jeito. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que Ele vai nos abençoar. Ele vai colocar a bênção, o selo dele sobre as nossas vidas, o selo da desesperança. Quando nós dizemos assim, é impossível, então nós somos tomados pelo desespero, mas Jesus olha para o nosso quadro e diz assim, só mais um instante, espera um pouco, confie em mim, crê somente, não temas. A palavra de Deus para o seu coração nesta noite, a palavra do Espírito Santo para o seu coração e para o meu coração também nesta noite. Olha o texto quando diz que a morte não tem a última palavra. Os mensageiros disseram que a menina estava morta. Daí Jesus, numa causa impossível, Ele faz com que o choro da morte se transforme em alegria da vida. Versículo 40 diz assim, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava, tomando-lhe pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, a ordem de Jesus, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. Onde Jesus chega, entra a cura. Aonde Jesus chega, entra a libertação. Aonde Jesus chega, entra a vida. E Jesus está aqui, neste momento, falando aos nossos corações, quem sabe libertando alguém que está mesmo preso nas algemas da morte, quem sabe curando, quem sabe abençoando uma família, abençoando uma vida que chegou aqui triste nesta noite, cantou ao Senhor, louvou ao Senhor. Na presença de Jesus, a plenitude de alegrias. Só Ele pode acalmar cada vendaval da nossa vida. Só Ele pode nos aquietar o coração. O evangelista Marcos registra que imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, a ressurreição restaurou tanto a vida como a saúde daquela menina. E a minha palavra para você nesta noite é que Jesus é a esperança dos desesperançados. Coloque a sua causa também aos pés de Jesus, pois Ele ainda caminha conosco. Ele está aqui e Ele tem todo o poder para transformar o cenário de desesperança em celebração de grande alegria. Que a sua vida colocada no altar de Deus seja uma vida de regozijo, seja uma vida onde você celebre o dom da vida, celebre a sua saúde, celebre as bênçãos que Deus tem derramado sobre você. Porque a palavra de Deus no Salmo 126 diz assim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Nós precisamos nos alegrar, como a Fabiana disse aqui, citando o texto de Jeremias, lá em Lamentações, eu trago à memória o que pode me dar esperança. O que você tem lembrado daquilo que Deus tem feito? O que você tem colocado nas mãos de Deus, onde os homens dizem assim, acabou tudo, já morreram, já não tem mais jeito, já chegou no final? Não, eu creio no meu Deus, o meu Deus está na minha vida, e eu creio que Ele fará bênçãos, Ele derramará sobre a minha vida bênçãos e milagres incontáveis. Creia no Senhor. Você crê no Senhor? Amém. Eu creio, em nome de Jesus. Amém.